Boa noite, pessoal. Vamos dar início, então, às apresentações, tá? Para não postergar muito e afetar o nosso tempo de finalização também. Em nome da FEBIC, eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês. O meu nome é Jaciana E, mas podem me chamar de Jace, né? Mais fácil. E eu serei a mediadora da sala durante essa noite. Vou fazer a leitura para vocês agora do texto introdutório da FEBIC. A Feira Brasileira de Iniciação Científica, a FEBIC, em parceria com a Secretaria Municipal da Educação, Informação e Empreendedora da Prefeitura de Pomerode, contando também com o apoio de diversas instituições privadas e governamentais de nossa região, a FEBIC veio ao encontro de importantes conceitos educacionais, porque estimula a realização e execução de projetos científicos e promove, na busca da solução de problemas cotidianos, o pensar criativo e inovador, a utilização de novas tecnologias, a percepção do meio ambiente, sustentabilidade e, principalmente, o conhecimento. Para essa edição, já é a nona realização da FEBIC, né, em formato híbrido, sendo a primeira etapa virtual e a segunda totalmente presencial dos dias 16 a 20 de setembro, sediada no município de Pomerode, ao lado da nossa querida Jaraguá do Sul, que é onde eu moro. Antes de iniciarmos as apresentações, eu gostaria de ressaltar as regras da apresentação conforme o regulamento da FEBIC. Todos os projetos científicos terão os seus vídeos exibidos em sala virtual com a presença da banca avaliadora e a presença obrigatória dos alunos pesquisadores. É facultativa a presença do orientador ou co-orientador. A avaliação será por meio de um vídeo, podendo haver considerações ou a complementação da apresentação, de forma oral pelos alunos, de até 5 minutos após a reprodução do vídeo. Então, todos os estudantes, né, com seus projetos aqui presentes, poderão utilizar o tempo ali de 5 minutos para realizar a complementação do projeto, mas é a opção de vocês, tá? Ela não é obrigatória. A banca examinadora, desculpa, será formada por no mínimo 3 integrantes de qualificação específica relacionada ao tema abordado. Ressaltamos que caso haja qualquer interrupção do avaliador, né, durante a apresentação ou algum questionamento, eu irei aguardar o tempo de 2 minutos, né, e se essa pessoa não retornar por algum problema técnico, a apresentação vai seguir com os demais. Considerando que todas elas, né, toda essa apresentação ela está sendo gravada, o avaliador poderá assistir posteriormente e encaminhar as suas avaliações, né, ali, via FEBIC, não havendo prejuízo do projeto participante. Cada avaliador terá um tempo máximo de 5 minutos também para fazer as considerações e arguições e ter as respostas dos possíveis questionamentos. As respostas devem ser dadas exclusivamente pelos alunos pesquisadores. Referente à avaliação. A avaliação pela banca, ela se dará sobre os seguintes critérios, conforme o regulamento também. No critério método científico, serão avaliados as soluções dos problemas levantados, materiais e métodos empregados, a coerência entre os resultados parciais ou totais, entre os objetivos propostos, revisão da literatura, a fundamentação teórica, considerações finais sobre a pesquisa. No critério conhecimento, serão avaliados o conhecimento teórico a respeito do assunto, a segurança e a convicção nos resultados, respostas aos questionamentos realizados pela banca de avaliação. No critério de comunicação escrita, serão avaliados o relatório sucinto e o resumo. No critério comunidade, o impacto social, ambiental ou econômico da pesquisa, criatividade e inovação no seu desenvolvimento. E no critério apresentação, serão avaliados o vídeo apresentado, a clareza, oralidade dos estudantes, objetividade e organização da apresentação. Isso é importante também. Pode ocorrer que os vídeos ultrapassem o tempo delimitado de 8 minutos pelo regulamento, ou ainda que não esteja integralmente de acordo com as regras. Porém, o vídeo será reproduzido normalmente nesse ambiente, podendo sofrer as devidas penalidades. Para dúvidas referente ao regulamento, podem ser tratados diretamente com a coordenação após as apresentações. Regras agora para o bom andamento da sessão. Os microfones devem permanecer desligados, né, ligar somente quando for falar, durante a apresentação do projeto, para questões importantes
as apresentações ou problemas técnicos, o chat poderá ser utilizado a todo momento, então eu estarei bem atenta a tudo que for encaminhado. A presença dos estudantes é obrigatória em todo momento da apresentação, então, por favor, né, prestem atenção ali nos demais também, não só na sua apresentação, e permaneçam aqui com a gente. Haverá uma lista de presença para emissão de certificados. Caso o estudante perca a conexão durante a apresentação do projeto, o outro deverá dar continuidade, e para os projetos individuais será guardado o tempo de 2 minutos para que esse estudante retorne aqui à sala virtual. E se ele não retornar durante a noite, né, ao fim das apresentações será dada ainda a oportunidade dele realizar ali a sua apresentação ou dar continuidade, né, em casos ali de perca de conexão. Certo, pessoal? Ficou alguma dúvida? Tudo bem? Todos comigo? Tudo certo. Eu acredito que a internet aqui do ambiente que eu estou agora, ela está um pouco lenta, tá? Então, se vocês notarem que, de repente, o meu vídeo ou o meu áudio apresenta alguma lentidão, alguma falha, vocês podem me informar também, para que eu repita, né, o que eu falei anteriormente. Combinado? Obrigada. Agora, então, eu gostaria que os avaliadores aqui presentes, né, se apresentassem, seriam a Elaine e o Edson. Então, se vocês quiserem abrir, né, o microfone de vocês, a câmera é opcional, e informar a formação de vocês, a área de atuação, a região também, né, de onde vocês estão falando. Fiquem à vontade. Pode ir, Elaine, pode ir. Obrigada pela gentileza. Boa noite, pessoal. Falo de Brasília. Eu sou professora de matemática e robótica, especialista em matemática, ciência e robótica educacional. Participo como avaliadora de feiras científicas já há 5 anos. Represento o Distrito Federal em Olimpíadas Científicas, principalmente em Olimpíadas de Matemática e Olimpíadas de Robótica. Agradeço a FEBIC pelo convite, estou muito feliz. Consegui analisar um pouco do projeto dos estudantes. Fiquei assim muito feliz de estar participando desse momento e conhecendo um pouco mais dos alunos de outros estados. Obrigada. Olá, pessoal. Meu nome é Edson Duarte, sou professor do Instituto Federal, sou engenheiro de formação, né? Fiz o mestrado e o doutorado na área e sempre estou trabalhando com projetos, né, de integradores com meus alunos, né? E participamos de diversas feiras. Dessa vez aqui na FEBIC eu estou como avaliador e espero agregar, né, conhecimento para vocês, dar umas dicas e conhecer esses projetos muito bons que nós vamos ter essa noite. Tá bom? Boa apresentação a todos. Bacana, obrigada, Elaine, obrigada, Edson, pela presença. Pessoal, nós temos mais avaliadores, tá, para essas apresentações aqui, porém, por problemas, eles não estiveram presentes aqui com a gente, tá, não conseguiram se conectar até o início das apresentações. Por esse motivo, eu aguardei um pouco, né, mas eu tive um retorno da coordenação, infelizmente, realmente não conseguiram entrar aqui na reunião. Porém, não precisam se preocupar, né, eles irão assistir a gravação e enviar as considerações ali conforme o regulamento que eu acabei de informar para vocês. Dando início, então, às apresentações. Vou parando aqui para olhar os comentários. O projeto com a titularidade Fiber Drop, o filtro de fibras naturais para retenção de óleos em processos industriais. Está presente aqui com a gente? Verifiquei que não foi confirmado aqui no chat ainda. Pessoal, se puderem mandar uma mensagem.
Certo. Passamos então para a próxima apresentação. Próximo projeto tem como título a aplicabilidade da fibra de Musa SPP, a banana, para a produção de partícula de média densidade, o MDP sustentável, por autoria de Gabriel, Natália e Júlia, orientado por Rodrigo Otávio, da cidade de Joinville, em Santa Catarina. Já estão ali. Obrigada, Gabriel, por sinalizar. Vamos lá então, pessoal. Vou rodar o vídeo de você. O vídeo já começou? Porque eu não estou vendo nada aqui. Não, ainda não. Tentei trocar minha internet conectada aqui e ela realmente não está funcionando. Gabriel, você tem o vídeo aí disponível para conseguir rodar para a gente? Se puder fazer essa gentileza. Agora só que ele carregou ele aqui para mim. Eu vou tentar rodar, tá? Se tiver muito travado para vocês, daí você pode colocar a tua apresentação. Natália Magarinho Joaquim. Eu sou Júlia Pixis. Eu sou Gabriel Nunes. Todos nós somos alunos do terceiro ano STEAM da Escola SESI de Referência. Olá, me chamo Rodrigo Otávio e sou professor e orientador. O título do nosso projeto é a aplicabilidade da fibra da bananeira, também conhecida como Musa SPP, para a produção de partículas de média densidade, MDP, sustentáveis. Em nosso projeto, abordamos uma questão ambiental e agrícola importantíssima: o destino do pseudocaule após a colheita. Tradicionalmente, a planta-mãe é cortada para que o broto possa se desenvolver. Entretanto, o pseudocaule remanescente pode demorar de 12 a 24 meses para se decompor. Durante esse período, ele pode se tornar um habitat para animais, como aranhas e serpentes, sendo um risco para os bananicultores, assim como doenças fúngicas, como o mal do Panamá, além de pragas, como a broca do rizoma, o que pode ser prejudicial para a saúde da planta remanescente. Diante da vasta presença de bananeiras na nossa região, aqui no norte de Santa Catarina, nosso projeto vem com uma solução de reaproveitar essa matéria-prima, se adequando a alguns ODSs, como o ODS 8, que é o Trabalho Decente e Crescimento Econômico, o ODS 9, a Indústria, Inovação e Infraestrutura, o ODS 12, Consumo e Produção Responsáveis, e o ODS 15, Vidas Terrestres. A fibra de bananeira tem muitas utilidades, como por exemplo na construção civil e também na indústria têxtil. O nosso direcionamento é para o MDP, partículas de média densidade, a qual nós vamos utilizar a fibra de bananeira para conseguir construir esse tipo de compensado. Porque o MDP varia muito do MDF. O MDP são partículas maiores, como diz o nome, enquanto o MDF são as fibras cortadas meio que num pozinho. A gente vai utilizar o MDP de maneira sustentável porque o nosso, ele é reutilizada a fibra de bananeira, que já é também descartada pela pseudocaule. Porque, ultimamente, na indústria brasileira, eles utilizam a fibra de pinos e de eucalipto, plantadas especificamente com o âmbito de se tornarem MDP, enquanto o nosso vai ser sustentável por reutilizar a pseudocaule. Para a confecção do MDP, nós vamos passar a fibra do pseudocaule por um triturador, já que não precisamos da fibra inteira, e vamos aproveitar a seiva com o aditivo de um catalisador orgânico
para a produção de uma biorresina capaz de compactar e enrijecer o pseudocaule novamente, na forma de um MDP. Bem, para a confecção do primeiro protótipo de MDP, a gente não buscou reutilizar a seiva para a produção da bioresina que iria no MDP. A gente sim utilizou como ligante cola de madeira, cola universal e um catalisador para maior eficiência. A gente não reutilizou a seiva para a produção da bioresina por conta da complexidade e que são ainda os primeiros passos do nosso projeto. Com o MDP já pronto, a gente vai realizar alguns testes de eficiência, como testes de flexão e de dureza superficial com as normas da ASTM, que é uma associação que delimitou normas para a produção de painéis. Também iremos medir a densidade, o teor de umidade e o índice de absorção de água do painel. Aqui tem alguns dos testes que nós já realizamos em baixa escala, que são os testes com a fibra seca, úmida e a fibra da casca, que também se torna úmida. A gente secou as fibras por 3 dias. Algumas partes ficaram mais secas, outras mais úmidas, por isso que resolvemos separar elas para comparar os resultados. Aí tem o volume de cada fibra, além do volume total do peso de que elas se tornaram depois da adição de água, catalisador, cola de madeira e cola universal. Sobre as perspectivas de resultado, a gente espera que o painel de MDP de fibra de bananeira apresente uma boa durabilidade e resistência que sejam comparáveis ou superiores aos MDPs convencionais. Acreditamos que o MDP de fibra de bananeira possa se tornar um material presente na construção civil, assim tornando o mundo mais verde. Certo, pessoal? Vocês gostariam de complementar a apresentação? Sim, Então, tudo bem. Vou marcar aqui o tempo, tá? 5 minutos. beleza. Bem, né, quando a gente produziu o vídeo, a gente ainda só tinha produzido um protótipo. O primeiro, né? O primeiro. Não sei se vocês estão conseguindo escutar bem a gente. Sim, Agora, tudo a certo. gente está dando continuidade a outra etapa do nosso projeto, que é também reutilizar a seiva do pseudocaule que sobrou da colheita da banana. Então, hoje, inclusive, a gente já coletou seiva para começar os próximos testes, já que o nosso objetivo é utilizar tudo, não só a fibra do pseudocaule. Exatamente. A gente prensou para retirar certinho a seiva da fibra. Então, a fibra vamos deixar secando e a seiva vamos fazer testes químicos mais para frente para conseguir a resina, a biorresina que nós procuramos. Que é o ligante que a gente pretende substituir da cola de madeira para Tornar mais sustentável. o nosso projeto. Que é a intenção de ser o nosso grande diferencial. A gente não colocou no relatório que foi mandado e nem no vídeo, porque a gente não tem isso ainda, né? Ainda não é um produto aplicável, mas é parte da nossa pesquisa. É só isso mais que a gente quer passar, que a gente está progredindo. Exato. Beleza, obrigada. Edson, Elaine, fiquem à vontade. Posso começar, professora? Tá legal. Pessoal, parabéns pelo trabalho de vocês. É um trabalho que eu vejo que está muito ligado com as ODSs da ONU. Achei lindo, né, vocês conseguirem explorar, né, essa questão do particular, que vocês olharam uma problemática local, mas que com as ODS vocês conseguem passar isso a um nível global. A minha dúvida, né, são dúvidas em relação ao protótipo, né, e aí eu fiquei agora um pouco confuso, porque vocês estavam querendo fazer os painéis e agora estão querendo extrair a seiva. Então, qual é a minha dúvida? Qual que é o objetivo principal? É o protótipo ou extrair a seiva? A segunda dúvida, quando a gente vê o caule da bananeira, ela é muito úmida. Então, vocês estão comparando ela em relação ao produto, eu ouvi falar que era em relação ao eucalipto. Essa umidade, vocês vão retirar essa umidade ou essa umidade, na maioria dela, é a seiva? E, por último, né, qual que seria o custo específico para comparar ela com um produto comercial, se vocês já têm esses valores? Bem, isso. pode repetir a primeira pergunta? Acabou.
Seiva. A Protótipo. protótipo. Isso, que é a protótipo, por exemplo, primeira pergunta, qual que, vocês falaram do objetivo é produzir o painel. Só que Sim. agora no final vocês falaram da seiva. Então, eu queria que vocês falassem realmente qual é o objetivo e o quanto que vocês andaram em relação a esse objetivo. Nosso objetivo, né, é produzir o MDP, né, com o restante da colheita da banana, né, que é o pseudocaule descartado. Então, no pseudocaule vem a fibra e vem a seiva, que é adjacente, que, respondendo já a outra pergunta, a umidade é basicamente por conta da quantidade de seiva, né, que tem no Pseudocaule. pseudocaule. Sim, boa parte dessa seiva é água, mas não é nada que não possa ser evaporado e que também a gente não possa usar a nosso favor na produção dessa espécie de resina, né? Que vai contribuir com a fabricação do MDP. Porque para o MDP precisa de um ligante. Tanto que no nosso primeiro protótipo, que a gente só queria testar a fibra, a gente utilizou cola de madeira. Então a gente quer trocar a cola de madeira por uma substância que a gente já Eu vou pesquisou. aproximar um pouco o nosso protótipo e dá para ver que tem umas partes meio caindo, assim, né? E porque também é o primeiro protótipo, a gente queria saber como que estava funcionando essa parte, Sim, sim. Mata a nossa curiosidade. como que ia funcionar os materiais. E A dica que eu dou, eu entendi, né? Vocês estão querendo fazer o painel. Mesmo que não consiga fazer o painel, registrem tudo isso, porque vocês pesquisaram, chegaram no ponto, e o próximo grupo que for pegar isso, ele já não sai do zero. Então, tudo que vocês tiveram até agora são resultados. Então, às vezes, não tem problema eu atingir, ele está caindo. Opa, mas por que ele está caindo? Isso é uma pergunta para que vocês mesmos possam explorar o próximo grupo, tudo bem? Mas que isso tenha que ser bem definido no objetivo. O meu objetivo era fazer isso. Mas por que eu não cheguei? Não cheguei por causa disso, disso, disso. Isso é o trabalho científico, tá bom? Então, eu não me preocupo muito, né? Às vezes ver um painel que ele está caindo, mas desde que no relatório vocês discutam isso, né? Questionem isso. O porquê, se eu mudar de cola para madeira, para seiva, vai melhorar ou não, e fazer os testes, porque isso que é a investigação científica, tá bom? E faltou só a questão do custo. Vocês já chegaram a explorar isso do custo? Então, por enquanto, pelos nossos cálculos, né, no primeiro protótipo, com a cola, a gente utilizando a cola de madeira, E cola branca? né, que a gente acabou dividindo por conta do alto valor da cola de madeira, o custo de um MDP por metro quadrado de fibra de bananeira, tipo, seria mais barato que o convencional, mas às vezes pela dificuldade não compensaria. Mas a gente pretende melhorar isso, né, substituindo a cola de madeira pelo ligante com a seiva. Tá bom. Perfeito. É isso. Achei uma outras coisas que vocês comentaram, achei muito interessante isso, né? Que às vezes você pega o caule, né? Ele pode abrigar serpentes, né? Então, às vezes, você tem uma questão de segurança aí também, e fazer o correto destino. Então, às vezes, não é só o custo, né? É você fazer o tratamento, né, da destinação correta. Isso também ele engloba no curso e já é um cálculo um pouquinho mais complexo. Mas é isso aí. Obrigado, estou satisfeito. Tá bom? Obrigado. Parabéns, professor Rodrigo, alunos. Estou assim muito feliz com o trabalho de vocês, porque assim vocês conseguiram redesenhar e pensar em muitos aspectos que talvez em outras situações não seria possível. E fazer ciência é isso. E mesmo o resultado que não seja esperado por vocês é um resultado. Isso que é fazer ciência. E tudo isso precisa ser documentado, precisa ser registrado, porque eu já vejo vocês patenteando esse projeto, alunos, e sendo reconhecido pelo belo trabalho de vocês internacionalmente, porque isso é muito importante. A minha pergunta era sobre o custo também, o professor Edson já antecipou,
E eu também fiquei curiosa em saber do andamento dos próximos protótipos, mas o Gabriel também já explicou. E assim, continuem, tá? O nosso país precisa de cientistas e vocês são esse futuro que a gente espera. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigada aos participantes, obrigada, Rodrigo, pela presença também. Agradeço, tá, pela disponibilidade de vocês e pela inscrição do projeto também, e as considerações da banca avaliadora. O próximo projeto, então, ele traz como título a aplicabilidade... A Biodegrade-se, a produção de plástico biodegradável para cosméticos, por autoria de Brenda, Sara e Estela. A equipe está presente, boa noite. Orientado por Rafael e Sabrina, da cidade de Gravataí, no Rio Grande do Sul. Nós vamos precisar abrir o vídeo aqui, ou tu consegue abrir para nós? Já estou colocando aqui para vocês. Tá bem, Mas lembrando, obrigada. se travar, gente, por favor, me mandem no chat, tá? Tá Aqui certo. eu estou trocando a rede da internet, estou no meu trabalho, então a internet que deveria ser muito boa, até porque eu trabalho com sistemas. Porém, não sei o que aconteceu. Olá, Mas tudo vamos lá. bem? Meu nome é Rafaela. Eu me chamo Estela. E eu me chamo Sara. E nós somos o Biodegrades, um trabalho do terceiro ano da Escola César Albino Marques Gomes, aqui no Rio Grande do Sul, que é orientado pela professora Rafaela Bruzzi e a professora Sabrina Silva. Bom, o nosso projeto consiste em um bioplástico biodegradável construído, criado, feito por materiais ecológicos com o intuito de se degradar no meio ambiente sem que cause poluição e sujeira no nosso meio ambiente. Bom, como a Ana falou, o nosso projeto ele tem surgido a partir de uma problemática. E a problemática que a gente teve foi a questão da produção descontrolada de plásticos que são derivados do petróleo. Segundo uma pesquisa que a ONU lançou, a produção de plásticos de lixo é a segunda maior causa de problemas ambientais que a gente tem atualmente, ficando atrás apenas, claro, da emissão do gás carbono. O início da questão da geração desses plásticos era para ser uma coisa prática. Ele foi criado por ser um material barato e de fácil moldagem, ele foi criado para facilitar os trabalhos na indústria, principalmente nessa indústria das embalagens. Mas, no fim, ao longo prazo, isso acabou trazendo mais malefícios do que benefícios à nossa sociedade. Como a gente pode ver, a gente tem alguns setores onde isso se encaixa, não só questões sociais, como também as questões ambientais, que é o nosso foco principal. Os plásticos que são derivados do petróleo, esses tipos de polímeros, eles podem ser maléficos para nós como pessoas em relação à nossa saúde, já que na composição química dele a gente tem a presença de bisfenóis que podem atacar diretamente a nossa imunidade. Em questão da fauna e flora, é mais aquela questão de que os plásticos eles não têm um tempo de decomposição curto, eles duram durante 1000, alguns até mais de 10.000 anos, e isso acaba sendo exposto, descartado de forma incorreta no nosso meio ambiente, o que causa a questão de que os animais ingerem aquilo, eles comem confundindo com os alimentos e podem morrer asfixiados ou até mesmo morrer com ferimentos de dentro para fora, sem considerar que o descarte incorreto do lixo também é uma das causas da emissão do gás carbono. A exposição à natureza pode acabar com que aqueles químicos afetem o solo local e isso acaba mexendo em toda aquela flora. A gente também resolveu trazer a situação das enchentes, que no caso não são enchentes, a gente pode citar isso como alagamentos, que é a questão de que, quando o lixo é descartado de forma incorreta, ao chover, a chuva carrega os lixos das ruas para os bueiros, o que acaba entupindo e acaba alagando aquele ambiente que ele está sendo exposto. Bom, com isso eu vou apresentar agora as nossas soluções e objetivos. Bom, nossa solução é desenvolver esse bioplástico biodegradável de forma em que ele não agrida o nosso ecossistema, nem o nosso solo, muito menos os nossos animais, que seriam muito beneficiados do uso do nosso bioplástico, por conta desse problema citado anteriormente pela colega, de que eles se prejudicam muitas vezes por ingerirem o plástico e as sujeiras que ficam no meio ambiente, assim prejudicando a saúde deles. Um dos nossos intuitos dessa solução também é reduzir a questão dos lixos descartados incorretamente. Nós sabemos que o uso do
bioplástico pode fazer com que as pessoas não se tornem conscientes do dia para a noite, mas esse bioplástico, por se degradar em torno de 4 meses, sendo útil somente ali no momento de uso, e depois que descartado iria se degradar no meio ambiente de forma não prejudicial, cremos que o descarte incorreto não seria tão maléfico para a sociedade, porque ele, enfim, não iria prejudicar o nosso meio ambiente, que já é algo muito bom. E em questão do solo, até, por ele ser, ela vai falar um pouco depois, né, mas por ele ser composto 100% de matéria orgânica, ele pode inclusive ser um benefício, né, porque se a gente levar ele em contato com o solo, se decompor, todos aqueles conteúdos orgânicos, eles entram na terra e fazem o papel do que o adubo faria. E os animais seria praticamente como se estivessem ingerindo um alimento. Sim, e o nosso objetivo 1 já foi citado ali na minha fala anterior, e nosso objetivo 2 é a implementação de políticas de sustentabilidade. Sabemos que com essa implementação nós poderíamos ter mais controles dentro da empresa, dentro da sociedade em si, e isso já traria grande benefício para nós, assim, porque o nosso foco, que vai ser citado nas próximas falas, é dentro de uma indústria muito utilizada atualmente, então nós cremos que vai ter um grande impacto. Bom, e para desenvolver o nosso bioplástico, que é feito a partir do amido da casca de batata, para produzir esse bioplástico do tamanho de uma palma de uma mão, ele é feito a partir de 120 gramas de amido de batata inglesa. Depois de extrair esse amido, né, a gente leva para o processo. Para fazer a decantação desse amido, a gente tem que triturar ele com água e daí leva para o processo de decantação. Após isso, a gente extrai esse amido, que é somente o resíduo que fica embaixo. A gente leva para o fogo para aquecer com glicerina, vinagre e também água. E depois disso, ele vai ficar numa consistência de gelatina quando a gente leva ele para o fogo, onde a gente vai levar para um recipiente, um local, um molde, né? Para ele ficar do formato que a gente gostaria. Então, como eu vou citar no próximo slide, a gente tem um foco de levar ele para os cosméticos. Então, para produzir ele no formato da embalagem que a gente quer, a gente vai ter que ter um molde, que daí a gente larga esse produto, né, que vai formar dentro do molde, que daí ele vai ficar no formato. Nesse aqui a gente fez um formato de um círculo. E aqui, como eu falei, que o nosso mercado que a gente tem interesse em focar vai ser o mercado de cosméticos, porque durante algumas pesquisas que a gente viu, o cosmético ele gasta muitas embalagens, que é derivado do petróleo, então acaba sendo muito prejudicial, como as minhas colegas mencionaram, tanto para o meio ambiente, também para a vida marinha e tudo mais. E durante pesquisa, a gente viu que uma família usa em média de um tubo de shampoo durante o mês. E a gente sabe que a gente não usa somente o shampoo, tem outras embalagens que a gente utiliza e que acaba poluindo muito. Sem levar em consideração, claro, que a gente tem se falado muito ultimamente sobre essa questão dos mercados sustentáveis. E a gente sabe que a gente seria muito falado sobre o mercado alimentício, mercado inclusive de obras, né, materiais de construção sustentáveis, mas o dos cosméticos ele é mais trabalhado em relação ao próprio produto, ao conteúdo, ao shampoo, em trabalhar com conteúdos veganos, com conteúdos que tenham componentes que sejam já direto da natureza, do que com a própria embalagem. Então é uma coisa que a gente resolveu focar mais para trazer um pouco mais dessa observação dentro deste mercado e também para auxiliar essas marcas que prezam pelos seus conteúdos já serem ecológicos, sustentáveis. Então, nosso principal objetivo, como era, é deixar o mais natural possível, porque o que adianta a gente ter um produto em si ecológico, mas a embalagem não, porque a gente tem que focar também que a embalagem vai ter um peso importante no nosso produto. Isso, e vai isso no nosso meio ambiente. Muito obrigada. A Estela voltou a tempo, eu verifiquei que ela entrou novamente na reunião, tá, meninas? Vocês vão utilizar o tempo de 5 minutos também, para complementar a apresentação? Não? Vamos utilizar, sim. Tá bom. Fiquem à vontade, então. Bom, uma coisa que a gente não citou muito profundamente no vídeo, porque faltou tempo, é que durante as nossas pesquisas a gente viu que o nosso plástico ele não estaria tão resistente assim, por conta a partir de testes que a gente realizou no nosso laboratório da escola mesmo. Então, a gente está fazendo um processo de
adicionar uma fibra. A fibra que a gente está começando a fazer os testes seria a fibra extraída da casca do pinhão, depois do pinhão cozido mesmo, porque o pinhão é aqui da nossa região, então seria de mais fácil acesso. E após testar com os pinhão, a gente vai começar a testar com a fibra do coco verde e também da cana-de-açúcar. A gente sabe que tanto do coco como a cana não é tanto aqui do Rio Grande do Sul, então já é um material mais caro de se ter para utilizar em protótipos assim, e tanto que dependendo se o nosso protótipo, o nosso projeto, no caso, for levado para outros lugares, talvez seja de difícil acesso o pinhão mesmo. Então, a gente vai procurar a melhor fibra que se classifique em diversos lugares, onde fique de melhor acesso para todo mundo. Certo. Passo a palavra, então, desculpa agora, para a Elaine e o Edson. Fiquem à vontade, avaliadores. Quer começar, Elaine? Pode ser, por favor? Obrigada. Meninas, parabéns. Gostei do nome do projeto, foram bastante criativos. É um desafio muito grande para a nossa humanidade, essa questão da decomposição do plástico. Não é de hoje que se fala dessa situação, mas é aquela velha situação que o óbvio precisa ser dito. Essa conscientização, ela é necessária, não é nem anual, sabe? Ela é diária, porque ações mínimas de nós, seres humanos, poderiam diminuir muito essa situação se todo mundo tivesse essa consciência. Então, é uma situação óbvia que a gente precisa repetir muitas vezes. E vocês foram felizes porque quando a gente traz à tona a indústria da beleza, a gente chama mais a atenção em questão digamos assim, do tanto que o plástico é prejudicial para a nossa natureza. Tá? Parabéns, eu fico muito feliz em ver meninas empenhadas com a ciência. O nosso país precisa de ciência e a ciência precisa de mulheres. Muito obrigada. Pessoal, então vamos lá. Gostei da apresentação de vocês, eu vi que vocês têm uma pegada legal para o business, né? Para o comércio, para aquela relação do mercado. Baseado nisso, aí vem a pergunta: vocês chegaram a fazer um modelo Canvas business do projeto de vocês? No caso, se refere a, tipo, uma apresentação numa visão mais de negócios? Isso. O modelo Canvas é um modelo Canvas Business que você consegue ver seu negócio no todo em uma folha A4. Você consegue saber quem é seu cliente, qual a dor que ele tem, como você vai entregar o produto, qual que é a sua estrutura de custos, né? Porque isso, eu vi que a pegada de vocês está bem comercial. E isso eu achei muito legal porque é onde você consegue dar coesão no grupo, né? E ver esse que é uma problemática que vocês viram que é local, você consegue fazer um negócio também. Então, se vocês não tiveram, não tem problema. Tem muita gente que só vê isso na graduação. Então, anotem aí para como que vocês puderem ter uma melhoria para o próximo passo de vocês. E é uma coisa bem interessante que em uma semana você consegue montar. Rafaela? Então, o nosso projeto ele foi criado em uma atividade de matemática onde se chamava Shark Tank. Então, nós não temos assim um Canva comercial do nosso projeto, mas ele foi introduzido como um projeto comercial, digamos assim. Então, nós temos bastante a pegada de venda, teoricamente, porque o nosso projeto ele foi criado com o intuito de ser vendido. Então, nós ainda não tínhamos esse da folha A4, que não posso dizer que a gente não identificou o público que a gente quer chegar, mas nós não temos isso formulado no papel, escrito. Formalizado, né? Exato. Mas eu creio que é uma ótima ideia, com certeza. Fica a dica, Canvas. Certo. Canvas. Muito obrigada. E uma outra pergunta agora, né? Por exemplo, vocês estão querendo ver a fibra de coco, o do pinhão e da coca. Então, tudo bem, você vai poder fazer esse teste, mas só que em relação a quem que você está controlando que é o seu padrão. Então, por exemplo, depois você vai falar assim que ele teve uma resistência maior ou menor, mas em relação a quem?
Então, tenha em mãos quem é o seu padrão, senão não adianta de nada. Aí vocês comentaram também que o outro é mais difícil trazer o coco, é mais difícil trazer o da cana. Tudo bem, você pode até fazer um teste de bancada para servir de comparação. Mas o problema que você quer resolver é o do peão que está na sua mão. Então, o que fica legal, tudo depois você comparar. Ó, fiz o teste com coco, fiz o teste com a cana, e o do peão é esse. Mas eles, em relação ao padrão, é isso. Porque senão você acaba comparando uma coisa que está fora do padrão. E para a gente, é muito interessante a gente saber qual que é o meu padrão. Né? Qual que é o comercial, que vocês falaram da resistência? Então, o que seria o meu melhor é esse, mas o do pinhão ficou aqui, o da cana ficou aqui, opa, aí já dá uma clareada, aí já tem uma referência para fazer o teste. Então, fica essa dica, mas não perder de foco qual que foi o início, que é o que você resolve um problema seu, né? Que é o do pinhão cozido. Que isso você vai resolver um problema seu, que depois pode ter uma abrangência para os outros, tá bom? Fica essa minha dica para vocês. É isso. Teria a possibilidade de complementar? Claro, pode responder. Obrigada. Na verdade, nós temos um padrão como objetivo, nós nos inspiramos nas embalagens ecológicas da Natura. É bem interessante aquela da Soul. Ela é consistente, ela é mole, ela é versátil, ela vai em tudo que é lugar. Então, nós temos ela como referência, nós sabemos que é bem útil, assim, e eu não vejo tanta gente usando, porque, no fim, não é, como que eu posso dizer, não foi um público que foi 100% afetado ainda, mas é muito interessante a ideia, então nós nos baseamos nesse produto. Alguma colega gostaria de complementar? Ali mencionando um pouco que o nosso outro avaliador mencionou, a gente vai fazer o teste com as 3 principais para ver qual que vai ter o ponto de mais durabilidade ou mais resistência, porque como essa questão de produtos de cosmético, a gente sabe que produtos de cosméticos, se tu vai viajar, tu quer levar eles, então, querendo ou não, tem que ser uma coisa mais resistente, não dá pra, tipo, botei dentro da mala e, tipo, estourou, alguma coisa do tipo. Então, a gente vai fazer com esses 3 testes e talvez mais para frente adicionar mais alguma outra fibra para fazer teste e fazer uma média de qual vai servir mais para gente para depois aprofundar mais. Ok. Certo, Edson. Fecharam os 5 minutos agora, tá? Tens mais alguma colocação? Finalizado. Elaine também? Tudo bem? O Edson fechou a câmera dele, mas eu acredito que ele finalizou. Dito isso, então, agradeço, tá, meninas, a participação de vocês. Parabenizo os orientadores também, né? O próximo projeto, então, ele traz como título o desenvolvimento de esponjas biodegradáveis utilizando a fibra de coco, uma alternativa sustentável às esponjas de plástico, por autoria de Jesse, Gabriel e Caio, orientado por Darcilane e Cristiane, da cidade de Aracaju, no Sergipe. A equipe também está aqui com a gente, sejam bem-vindos. Pessoal, o vídeo de vocês não está disponível para mim aqui no YouTube, tá? Vocês têm ele pronto aí para rodar para a gente agora? Eu tenho. Obrigada. Para mim aparece que o link não está mais disponível, como se ele estivesse fora do ar mesmo. Um momento. Está aparecendo? Sim, obrigada.
Olá, sejam bem-vindos ao nosso Rio Sergipe, um tesouro natural que guarda o nosso estado. Hoje estamos aqui para falar de uma situação preocupante, que é o uso excessivo de plástico em nossa comunidade. Um exemplo disso é o uso das esponjas de plástico, que ao serem utilizadas na limpeza liberam microplásticos no nosso rio e na nossa cidade. Oi, meu nome é Gabriel e faço parte do mesmo grupo de iniciação científica Ateneu Sergipense. Diante dessa problemática preocupante, embarcamos em uma jornada em busca de alternativas sustentáveis que pudessem substituir as esponjas plásticas convencionais. Nosso objetivo era desenvolver uma solução que fosse eficaz na limpeza, mas ao mesmo tempo amigável ao meio ambiente. Olá a todos! Aqui no laboratório estamos ansiosos para mostrar a vocês o passo a passo da produção da esponja feita com a fibra do coco. Sim, isso mesmo. Começamos selecionando cuidadosamente os cocos verdes e em seguida guardamos eles por 5 dias. Esse tempo é crucial para que a cor da casca mude, indicando o ponto ideal de maturação. Exatamente. Uma vez que a cor da casca tenha mudado para um verde com manchas marrom claro, a exemplo deste coco aqui, podemos começar a etapa de extração das fibras. É importante manusear os cocos com cuidado para preservar a integridade das fibras. Após a extração, as fibras passam por um processo de tratamento com hidróxido de sódio. Essa solução é importante e eficaz, pois remove o tanino das fibras, deixando-as mais macias e adequadas para o uso. Após o tratamento, as fibras são lavadas até a sua total neutralização. E em seguida eu entro em contato com o chá de cravo da Índia. Essa etapa é crucial para que não haja proliferação de mofo nas esponjas, garantindo a sua durabilidade. Ainda no sistema fibra-chá, as fibras são enroladas com a ajuda de um garfo até que fique com formato esférico. Retira-se todo o chá, espreme com as mãos as fibras e em uma bancada devidamente limpa, a esponja toma forma ao serem moldadas manualmente. Cada fibra é cuidadosamente posicionada para garantir uma estrutura firme e resistente. Por fim, as esponjas são secas com todo cuidado para garantirmos a qualidade do produto final. Esse processo minucioso é essencial para garantirmos que as esponjas de fibra de coco sejam eficazes e sustentáveis. Cada etapa do processo de produção é importante para assegurar que as esponjas atendam aos nossos padrões de qualidade e sustentabilidade. Aqui estamos no pátio da nossa escola, concluindo esse emocionante projeto das esponjas de fibra de coco. Sim, foi incrível ver como cada etapa do processo de produção foi cuidadosamente planejada e executada para garantir a qualidade e a sustentabilidade das esponjas. Além disso, durante todo o projeto, buscamos maneiras de alinhar nossas ideias com as normas ambientais, como as da ASTM-D 6400, garantindo que as nossas esponjas sejam verdadeiramente ecológicas. É verdade. Também não podemos esquecer da importância de conscientizar nossa comunidade escolar sobre pequenos hábitos positivos que podem ter um grande impacto no futuro do nosso planeta. Absolutamente. Cada passo que damos em direção à sustentabilidade e à preservação ambiental é crucial para garantir um futuro melhor para todos. Além disso, nosso projeto está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, as então conhecidas ODS, contribuindo para alcançar metas globais importantes. Portanto, ao substituirmos as esponjas plásticas convencionais pelas esponjas feitas com a fibra do coco, não estamos apenas tomando uma ação consciente, mas também estamos contribuindo para um mundo mais limpo, saudável e sustentável para as novas gerações. Nossas esponjas de fibra de coco estão alinhadas com diversos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como o ODS 12, Consumo e Produção Sustentáveis, e o ODS 14, Vida na Água, contribuindo diretamente para a redução do uso do plástico e para a preservação de ecossistemas marinhos e de água doce. Isso mesmo, ao adotar práticas sustentáveis em nosso cotidiano, estamos fazendo a nossa parte para alcançar um futuro mais sustentável e equitativo para todos. E é inspirador ver como a substituição de esponjas plásticas por alternativas sustentáveis podem gerar grande impacto para o mundo. Vamos juntos ver a diferença no mundo, substituindo uma esponja de cada vez. Obrigada, Gabriel, pela apresentação do vídeo. Nada. Vocês gostariam de utilizar o tempo também para complementação? Sim. Fiquem à vontade. Estão conseguindo enxergar a tela? Sim, já carregou.
Boa noite, eu sou Gabriel, estudante do Centro de Excelência Ateneu Sergipense. Eu faço parte do grupo de iniciação científica do Ateneu 2024. E, inicialmente, eu queria convidar os professores que estão presentes a conhecer o nosso estado e o famoso Rio Sergipe, que apareceu no vídeo, o qual temos um imenso orgulho e preocupação em proteger dos microplásticos. Mesmo não havendo um estudo mostrando a comprovação de microplásticos no nosso rio, nós já temos essa preocupação de antemão. Atualmente, a grande presença de microplásticos na natureza é prejudicial para a nossa saúde, causando o entupimento de pequenas veias, lesões e inflamações nos tecidos, além da chance de desenvolver câncer e destruir ecossistemas marinhos. Com isso, nós partimos em busca de uma jornada, no caso, em busca de alternativa para reduzir a liberação de microplásticos. E a encontrada foi a esponja biodegradável feita com fibra de coco, uma alternativa para substituir a esponja de plástico convencional. Boa noite, estão escutando? Meu nome é Jessi e eu vou apresentar a melhora do nosso protótipo. Bom, inicialmente levamos o nosso primeiro protótipo de esponja para as merendeiras da nossa escola. Elas indicaram a eficácia nela, entretanto, elas demonstraram eficácia na limpeza, entretanto, elas falaram que ela não era totalmente firme. Para solucionar esse problema, eu e os meus colegas encontramos uma linha de costura 100% natural, na que usamos para fazer o acabamento nas nossas esponjas, garantindo que elas ficassem totalmente firmes e se alinhando totalmente com o objetivo do nosso projeto, que eram esponjas que fossem 100% sustentáveis e biodegradáveis. Boa noite a todos, me chamo Caio e eu vim falar um pouquinho sobre a tabela de custos da produção das esponjas e seus valores. Bom, nós utilizamos 500 gramas de fibra de coco que conseguimos pegar ao lado da nossa escola, pois tem um posto de venda de água de coco lá e os cocos seriam descartados de forma inapropriada. O valor foi de R$0. Conseguimos também 240 ml de hidróxido de sódio, 6%, que custou R$ 3,84. 1 litro de água filtrada, que custou 0, pois utilizamos da escola. 10 gramas de cravo da Índia, com valor de R$3. E o fio de juta, que custou R$ 0,25. No total de 7,9 centavos. Essa quantidade produz 4 esponjas com 7 centímetros de diâmetro e 2 centímetros de altura. Logo, cada esponja custa R$ 1,77. Bom, aqui temos algumas esponjas de limpeza. A primeira é a de uso convencional, as esponjas que utilizamos diariamente, que são feitas de poliuretano. Elas são 24% mais caras que a nossa esponja. A segunda esponja é uma esponja feita também de fibra de coco, entretanto, ela não é 100% biodegradável, ela é 90%. O restante é feito de microplásticos. A terceira é a nossa esponja de fibra de coco, que é mais barata que as duas primeiras e é totalmente biodegradável e sustentável. Ela pode ser também usada como na compostagem após a sua utilização. Certo. Ficamos por aqui e estamos dispostos a responder às suas perguntas. Antes de partir, nós queremos ressaltar que temos o desejo de expandir e distribuir para as outras escolas municipais do nosso estado, do município, mas precisamos levantar dados sobre o quanto cada escola consome e o quanto isso irá custar. Muito obrigado. Edson, gostaria de... Sim. Então, vamos lá. Pessoal, parabéns pelo trabalho. Achei sensacional o vídeo de vocês.
Vocês falaram de todo o negócio, chegaram na Obrigada. questão do custo, as ODS, pô, sensacional o trabalho de vocês. Só tenho a Adorei, agradecer. adorei. Muito bom mesmo. Aí, eu tenho você que vocês começaram já no início do vídeo falando da problemática, foi muito bom, porque isso daí já dá uma encantada, falar do coco, como vocês destilaram a fibra, isso daí foi muito bom. Agora vem minha pergunta, a sua esponja, ela dura quantas lavagens em relação àquela amarela? E um ponto que eu fiquei com dúvida é em relação à coloração dela. Porque geralmente a gente tem a questão da coloração, que vocês comentaram até do fungo, é questão da higiene. Então, quanto mais branco, limpo, então dá aquela impressão. E isso não vai dar um problema de aceitação, trocar a anterior por essa de vocês, né? E vem a questão de quantas vezes você utiliza essa esponja até fazer o descarte dela. Conseguiram entender a pergunta? Se você já tem algum estudo, alguma coisa em relação à coloração, se vai ter uma rejeição, uma aceitação em relação a ela, e qual é a vida útil dessa sua esponja? Quantas vezes você tem que utilizar para que depois fazer o descarte dela? Sobre a degradabilidade da nossa esponja, ela é a mesma cada esponja convencional, o que muda o seu tempo de vida, pois ele é mais curto por ser biodegradável. Sobre a coloração, ela não acontece sofrendo muito teste, a gente está testando ainda sobre sua coloração, mas pelos feedbacks que nossas merendeiras tiveram, não apresentava mau odor ou incômodo. Ok. Respondi a sua pergunta? Sim. Em questão de você levar isso para o comércio, né? Eu acho que, de repente, vai ser uma fragilidade do projeto, a questão da cor. Ok? Obrigado. Você testou com a merendeira, até aquela aceitação, né? Mas quando você tiver uma expansão do projeto, eu creio que ela seja um ponto de fragilidade, ou seja, vocês têm que dar uma atenção a isso, né? Para que no futuro, quando isso evoluir o projeto, esse assunto esteja mais sedimentado entre vocês, tá bom? Muito obrigado. Oi, gente. Boa noite. Vocês têm certeza que vocês são do ensino médio? O trabalho de vocês está muito avançado para alunos de ensino médio. Eu fico tão feliz com isso. Viva o meu Nordeste. Enfim, continuando, pessoal. Eu ia fazer a mesma pergunta do Edson sobre o tempo de vida da esponja, isso é importante. Eu não havia pensado na questão de coloração, realmente a estética importa, isso é um fato a se pensar, mas assim, o projeto de vocês, ele está sensacional, a apresentação do vídeo, vocês foram bastante criativos no vídeo, na fala de vocês e na apresentação de agora, assim, eu estou perplexa positivamente, estou impactada com o trabalho de vocês, e assim, é muito importante, digamos assim, que não só as merendeiras tenham contato com essa esponja, mas que outras pessoas, né, que não trabalham necessariamente na escola, tenham esse contato também, porque eu acredito que o feedback dessas pessoas podem ajudar bastante, tá? Pessoal, parabéns. Continue no processo, no trabalho de vocês, porque essa iniciação científica de vocês está muito avançada, muito elevada. Eu acredito que vocês serão bem felizes na graduação e na escolha dos cursos de vocês. Parabéns. Muito obrigado pelos Muito elogios. obrigada. Obrigada pelas sugestões também. Vai ser de grande ajuda. Certo, Elaine. Mais nenhuma consideração? Certo, pessoal, agradeço, tá, a presença de vocês aqui na apresentação hoje, pela inscrição do projeto e a participação na feira. Parabenizo também os orientadores de vocês e agradeço as considerações do Edson e da Elaine. Partindo agora para a próxima apresentação, ela traz como título Sensory Map, o aplicativo e dispositivo de auxílio à locomoção de pessoas portadoras de deficiência visual.
por autoria de Nicole, Larissa e Matheus, orientado por Priscila Batista, da cidade de Hortolândia, em São Paulo. Oi. Oi, tudo bem? Oi. Olá, nós somos alunos da ITEC de Hortolândia e nós cursamos o 3º ano em Desenvolvimento de Sistemas. Meu nome é Larissa Prado Santana. E eu sou o Matheus Felipe da Silva Neto. A nossa terceira integrante é a Nicole Almeida Melo, só que ela não pôde estar presente hoje devido a complicações com a saúde. A nossa professora orientadora é a Priscila Batista Martins. E o nosso projeto é o SensorMap. E esses são os tópicos que nós iremos abordar hoje. Bom, eu vou falar um pouco sobre a parte do protótipo do nosso projeto. Ele vai funcionar como uma versão reduzida de todo o nosso projeto em uma miniatura. A gente vai fazer uma miniatura desses estabelecimentos, no caso do shopping, e a gente vai implementar através de alguns componentes que eu vou apresentar agora. A gente vai usar a placa ESP32, que vai funcionar como um cérebro e um computador gerenciando todos esses componentes, protoboards e jumpers, resistor e o kit leitor RFID, mais cartão, mais a tag Unifier. Basicamente, tudo isso a gente vai usar para simular como é que vai ser realmente na prática o projeto. Essa tag Unifier, ela vai funcionar como se fosse a pulseira que vai funcionar, que vai ter a tag e conter a tag RFID, que vão ser escaneadas, que vai então estar na pulseira que o deficiente visual vai usar quando ele entrar no sistema, quando ele entrar no prédio. O leitor, ele vai funcionar simulando os totens que irão estar escaneando essas pulseiras para localizar onde está o usuário e a gente poder direcionar ele durante pra gente poder direcionar ele pelo espaço. Assim, eles vão mandar suas informações de leitura para a placa, que a placa irá conversar com o aplicativo, conseguindo assim ter uma conversação com o usuário. Bom, e as telas do nosso aplicativo serão essas. Essa aqui é a tela inicial, quando a gente abre o aplicativo, onde o usuário poderá entrar, caso ele já tiver uma conta cadastrada, ou então cadastrar, caso ele não tiver uma conta. Essa é a tela de cadastro, onde ele poderá criar a conta. E aqui é quando ele for entrar então, em algum estabelecimento, ele vai selecionar aonde que ele está entrando, e aqui ele vai poder selecionar qual, no caso, nesse exemplo aqui que é de uma academia, aonde ele vai querer ir, o que ele vai querer usar. No caso do shopping, por exemplo, ele vai poder selecionar que loja ele vai querer ir e para onde ele vai ser direcionado. A partir dessas telas, ele será então direcionado através do comando de voz, que irá funcionar como se fosse um GPS para ele, direcionando ele para o estabelecimento ou para a loja ou para o aparelho que ele quiser ir. Agora eu vou falar um pouco das metodologias que a gente usou no nosso projeto. Entre elas foram a pesquisa quantitativa, a entrevista com especialistas na área de desenvolvimento de sistemas e de sistemas embarcados, e a entrevista com uma pessoa deficiente visual. Os resultados foram que aproximadamente 88% das pessoas não conhecem uma pessoa deficiente visual, ou então não tem consciência da dificuldade que essas pessoas passam em se locomover nesses ambientes fechados. E também que aproximadamente 94% das pessoas concordam com a importância do nosso projeto. Agora eu vou falar um pouco sobre a pessoa que a gente entrevistou, que foi a Valéria Cassia de Cândido Vieira. Ela tem 53 anos, ela é pedagoga e psicanalista e ela é cega desde que nasceu. A partir dessa entrevista, a gente conseguiu concluir que o nosso projeto será sim útil para as pessoas deficientes visuais, que não vai ser uma coisa que a gente acha que vai ser útil, que vai ser sim útil, apesar dela não utilizar tanto, não querer utilizar o projeto, por conta dela ser psicanalista, ela gosta da interação com os funcionários do shopping, mas ela disse que ela tem consciência de que outras pessoas deficientes visuais que ela conhece não gostam tanto, porque isso é mais uma questão de personalidade e que as pessoas usariam sim o nosso projeto. Então, o que a gente concluiu do nosso projeto é que, a partir das nossas pesquisas e principalmente com a entrevista da Val, que gostou muito do nosso projeto e teve muito muito grande também por nós, a gente percebeu que o nosso projeto vai ser sim útil e vai superar as expectativas. E a gente realmente tem essa expectativa de que a gente possa ser útil e ser realmente funcional nessa área, poder ajudar essas pessoas que têm essa dificuldade na locomoção, que não têm essa independência, essa autonomia quando estão andando por esses espaços. E esse é o nosso desejo. Obrigado. Obrigada. Certo. Vocês gostariam de complementar a apresentação?
Sim. Passo a palavra para você, então. Eu posso compartilhar a tela? Pode sim. Sim. Então vamos lá. Bom, infelizmente, dá para ver minha tela, né? Sim. Infelizmente, eu não consegui comparecer, né, no dia que a gente acabou gravando o vídeo, mas eu vou dar essa parte introdutória que realmente, né, ficou faltando aí. Bom, basicamente, né, falando um pouco do nosso referencial teórico, segundo o IBGE em 2010, né, dados estatísticos do IBGE em 2010, 506 mil pessoas no Brasil são cegas, né, e 6 milhões de pessoas no Brasil possuem baixa visão e variantes. Acerca disso, isso demonstra, né, que precisa de meios de implementações tecnológicas que ajudem na saúde e bem-estar dessas pessoas. Então, a gente decidiu criar o Sensor Map. E, basicamente, o que é um Sensor Map? O Sensor Map ele é um dispositivo e ele contém um aplicativo auxiliar. Ele tem como objetivo ajudar as pessoas que têm deficiência visual a se locomoverem em ambientes internos de maneira autônoma, né? Sem que elas dependam de um acompanhamento externo, né, para transitarem nesses estabelecimentos. Vale ressaltar que o nosso projeto, ele basicamente funciona como um protótipo. Nós realizaremos uma maquete para esse meio de apresentação e para mostrar como que isso funcionaria nessa visão macro, né, no mundo real. O Matheus vai querer dar um exemplo de como basicamente isso vai funcionar. E a nossa ODS escolhida, né, acerca disso, foi sim a saúde e bem-estar. Bom, basicamente trazendo um resumo de tudo isso, até complementando o que eu falei no vídeo, né? Você pode olhar o nosso projeto e pensar, pô, mas como é que isso vai funcionar na prática mesmo? Basicamente, o usuário, ele vai entrar no estabelecimento que decidiu implementar o nosso projeto, né? E ele vai receber uma pulseira contendo a tag RFID, que eu acho que é a outra tela ali do slide vai mostrar, enfim, essa etiqueta, e ela vai estar na pulseira do usuário e ela vai ser lida pelos totens, como eu falei no vídeo, que vão estar posicionados no estabelecimento de maneira estratégica para que a gente possa mapear e zonear o espaço, né? Assim a gente vai conseguir localizar o deficiente visual, o usuário, no espaço, e a gente vai conseguir direcionar ele através da comunicação desses leitores, desses totens, com a placa ESP32, que é o microcontrolador cérebro de tudo, e vai mandar as informações para o celular para a gente conseguir, para o aplicativo, para a gente conseguir direcionar o usuário pelo espaço. Aí, basicamente, ele vai entrar e receber essa pulseira vai ser conduzido através dessas coisas. Enfim, o nosso protótipo, ele é uma maquete, como a Nicole disse, e ele vai ter uma versão reduzida de tudo isso com os componentes em menor escala, como a gente colocou ali nos slides. Microfone. Bom, nós fizemos algumas alterações na tela do nosso aplicativo. Basicamente, como nós utilizaremos para o deficiente visual, a estética não importa muito, né? Mas a nossa tecnologia que nós iremos utilizar seria o Talkback. Mas o Talkback ele ainda é muito primitivo. Então, como ele basicamente ele só lê as mensagens que estão no dispositivo e fala para o usuário, a gente decidiu colocar mensagens informativas para que ele realmente entenda os passos que ele precisa fazer para deixar o aplicativo mais usual para eles, né? Então, aqui tem atenção, um jeito explicativo dele fazer o cadastro e tudo mais, né? E a nossa proposta é para que seja implementado em vários tipos de estabelecimentos privados, né? Fechados. Aqui a gente tem a opção do mercado, da academia, só que pode ser também voltado a shoppings e tudo mais, todos esses tipos de estabelecimentos. Então, ele vai selecionar o aplicativo, o estabelecimento, vão ser estabelecimentos pré-selecionados, né, que decidiram implementar esse meio de acessibilidade, e a gente fez uma interface mais bem simples, né, com muita, assim, um texto para que ele consiga entender, né, e usar o aplicativo de uma forma mais prática. Aqui a gente tem um exemplo da academia, então, tipo, o que ele prefere treinar, superior, inferior, e, enfim, e aqui a gente tem alguns dos
treinos de superiores e tudo mais. A Lari vai querer falar, ressaltar algumas coisas de metodologia, Lari? Bom, as metodologias que a gente usou foi a pesquisa quantitativa, que a gente fez um formulário e a gente perguntou para algumas pessoas se elas conheciam pessoas cegas, se elas entendiam essa importância do nosso projeto. A gente também fez a entrevista com um especialista na área de tecnologia e sistemas embarcados para a gente conseguir fazer o nosso projeto de um jeito melhor, né, para a gente não se embasar em umas pesquisas para fazer com o nosso projeto ser realmente usual, e também a gente fez a entrevista com o deficiente visual, que foi a Valéria, que foi a parte mais importante das pesquisas que a gente utilizou, porque o nosso grupo é formado por pessoas que enxergam, então a gente não podia simplesmente sair do pressuposto do que a gente acha que seria o bom para eles utilizarem. Então, com a entrevista com a Valéria, que a gente conseguiu validar o nosso projeto e perceber que ele realmente seria funcional. Certo, pessoal. Obrigada pela complementação. Eu verifiquei que o Marcelo está presente aqui conosco. Marcelo, você gostaria de fazer as tuas avaliações também? Opa, Boa noite. boa noite. Então, Boa noite. eu estava aqui olhando o trabalho dos meninos, viu? Estava escondidinho, viu, pessoal? Mas eu estava ouvindo aqui tranquilamente. O trabalho de vocês é muito interessante, muito legal. Eu trabalho com essa parte robótica também, essa parte de Arduino, ESP32, e achei interessantíssimo o trabalho de vocês, da forma que vocês se organizaram. O trabalho de vocês está muito bem escrito, muito bem colocado, as ideias. Eu acho que testando vai ficar melhor ainda, sabe? Eu costumo dizer para meus alunos de robótica que é o seguinte: a gente só aprende robótica e tecnologia testando. Ninguém aprende abstraindo. Então, coloque isso em prática, façam os totens, coloquem os totens, sabe? Se der a oportunidade, vai ao shopping, peça autorização. Não deu no shopping, vai na praça. Vai na praça e perto da casa de vocês mesmos, vai na escola. Faz na escola, faz o teste. É importante vocês testarem isso. E coletar dados. Eu acho que esse trabalho de vocês tem muitas situações que vão favorecer outros trabalhos também, outras discussões. Então, coletem dados bastante, não só de questionários, mas índices que vocês têm, erros ao programar, erros de dados, ao recolher os dados na hora da amostra. Isso tudo é importante. Tudo isso é importante para vocês, tá? Recolham, porque vocês vão ter muita coisa para poder escrever. E aí, eu fiquei pensando aqui, a hora que eu entrei, passou um pouco acho que a professora Eliane falou aí, ela estava admirada com o nível dos alunos, né? Nível, acho que era Eliane, né? O nível dos alunos do ensino médio. Professora, o nível desses meninos é bom mesmo, viu? Falar para você a verdade, o nível deles é, como eu digo aqui, é AA. É o topo mesmo. Eles são bons para escrever. A orientação deles pelo professor é muito boa, sabe? O orientador deles também é muito bom. Os meninos são muito bons e o trabalho deles também é muito bem organizado. Algumas coisas faltam? Falta. A gente tem, sempre um trabalho, a gente tem que apontar alguma coisa para melhorar. Nunca está 100%. Mas o trabalho de vocês é excepcionalmente muito bom. Eu adorei as perguntas, eu estava lendo as perguntas ontem, aí eu fiquei lendo, falei assim, gente, mas eles perguntou isso tudo, você respondeu tudo isso mesmo? E respondeu, né? Porque tem o drive, tem tudo organizadinho. Então, parabéns para vocês, apliquem, tá, da melhor forma possível, coletem dados, apresentem, traga esse trabalho para a MNR, vai ter MNR aqui em Goiânia, tragam esse trabalho, eu vou ser avaliador também aqui da MNR, e eu queria ver esse trabalho de vocês aqui. Eu estou indicando vários trabalhos de robótica, porque eu acho que é muito bom o trabalho de vocês. Parabéns, viu? Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, Marcelo. Passo a palavra, então, para a Elaine, para o Edson. Alunos, minha garotos... desculpa, Oi, professor. Perdão. Quer falar, Elaine? Não, pode. Então, esse é um trabalho que a gente fala que é tecnologia assistiva, né? Então, acho que é muito bom, porque às vezes a gente tem algumas soluções simples, né? Que às vezes o poder público não tem o olhar
para esse público, porque, de repente, não tem volume de produção e isso não gera dinheiro. Então, as empresas não investem muito e vai sobrar, né, isso aí para quem tiver essa coragem, né, de fazer esse investimento. Então, eu fico muito sensibilizado quando a gente vê alguns trabalhos com tecnologia assistida. E uma coisa que eu aprendi muito é, por exemplo, eles são muito customizados, ou seja, você faz, às vezes, um equipamento de TA e o público é muito restrito, então tem que ser muito dedicado, a customização é muito alta. Então, a pergunta do projeto de vocês já testaram com alguém? A inspiração de vocês já tem algum usuário final? Alguém para testar esse projeto de vocês? E se já fizeram o teste com o usuário final? Não, a gente ainda não fez o teste, mas a gente tem sim uma pessoa que a Valéria, ela se disponibilizou a testar sim o nosso projeto, e ela falou que ela realmente testaria sem medo, alguma coisa assim, entendeu? Ela se sentiria segura de testar o nosso projeto. Tá bom. Então vamos lá, duas coisas, né? Quando você testa o equipamento com seres humanos, você tem que fazer, tem um negócio que a gente fala, comitê de ética. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes você vai testar o seu projeto com eles, então tem essa burocracia para que a pessoa teste e não saia pior depois do teste que fez com o aparelho de vocês. Basicamente é isso. E uma saída que a gente sempre faz, né, antes de chegar nesse teste com o usuário final, é trazer o usuário final junto com a equipe de desenvolvimento. Porque às vezes você vai pensar que é uma solução para ele e não é. Então, você trazendo esse usuário final na parte de desenvolvimento, que às vezes você comentaram muito bem que não só existem pessoas cegas, tem pessoas de baixa visão. Então, na hora de você fazer esse desenvolvimento, você trazendo o usuário final como desenvolvedor, você dá uma pulada nessa parte do comitê de ética e só deixa para a parte final, quando o seu projeto já estiver consolidado, e aí você aplica para o comitê de ética, que seria uma fase 2 do projeto. Então, achei muito interessante o projeto, e a dica que eu deixo para vocês é trazer o desenvolvedor, né, o usuário final, como desenvolvedor do projeto de vocês, tá bom? E boa sorte no trabalho. Obrigada. Eu queria até falar uma coisa a respeito disso. Tipo assim, vale salientar que a Val, essa pessoa que veio orientar a gente, ela é uma amiga da nossa orientadora, no caso do nosso projeto, e ela foi professora dela, se não me engano, na área de tecnologia. Então, ela é uma pessoa que conhece muito sobre essa área, sobre robótica, sobre, enfim, tecnologia em geral. Então, foi uma pessoa que a gente procurou trazer para dentro do nosso projeto desde o início, para ir acompanhando junto com a gente, que foi uma das coisas que a gente debateu no início, por exemplo, até com ela, de como é que a gente vai sugerir uma solução para um problema que a gente não vive. Então, a gente precisa conversar com a pessoa que vive realmente esse problema para a gente entender qual o problema realmente para a gente conseguir resolver. Perfeito, E é isso mesmo. outra coisa que você acrescentou também a respeito da segurança foi um debate que a gente teve em outra disciplina que a gente tem na nossa escola, a respeito do nosso projeto, a respeito da segurança das pessoas que estariam utilizando, né, da segurança, por exemplo, de pessoas que são de mulheres, que estariam utilizando nosso projeto, porque elas estão sendo conduzidas, né, num espaço que elas não conhecem, às vezes, que elas não têm conhecimento de onde é que elas estão indo, e, enfim, todas as questões são as questões que a gente ficou debatendo muito a respeito do nosso projeto, e são muito importantes, realmente. Legal. Quero parabenizar a todos. Assim, é muito importante que vocês, enquanto jovens, consigam ver isso na tecnologia, porque a tecnologia é uma ferramenta que ela vem para poder tornar o nosso mundo melhor. E como que a gente faz com que isso sendo, digamos assim, incluindo as pessoas? A gente precisa muito pensar em tecnologias assistivas para poder incluir as pessoas e transformar o mundo para essas pessoas um mundo melhor. É papel nosso, enquanto pessoas videntes, pensar em alternativas, em soluções, para que essas pessoas se sintam, digamos assim, incluídas. E nós temos que pensar como que deve ser difícil viver em um mundo que não é adaptado para nós. Então, em todas as situações, nós devemos nos colocar no lugar das pessoas.
parabéns por pensarem nisso. Nós precisamos, o nosso país consome muita tecnologia. E isso não é mais viável para a nossa juventude. Nós precisamos produzir tecnologia. E aproveitando a sugestão do professor Marcelo, indico vocês inscreverem para a maior feira de ciência e tecnologia, que é a Campus Party. Ela acontece em São Paulo a semana que vem, mas eu acho que as inscrições já estão encerradas, mas acontece todos os anos, porque em São Paulo é a maior edição, então fica a dica para vocês. A Mostra Nacional de Robótica também é muito importante, já que as inscrições ainda estão abertas. Espalhem o projeto de vocês, não esperem ficar pronto, não esperem vocês acharem que tem que terminar alguma coisa. Fazer ciência é qualquer resultado que você tiver, grita para o mundo, pessoal. A gente precisa espalhar isso, porque sempre a gente vai conseguir uma outra pessoa que teve outra ideia, que vai aproveitar essa nossa ideia e transformar, e assim a gente consegue fazer mais tecnologia no Brasil, de forma a incluir o maior número de pessoas, e vocês, enquanto jovens, é muito, muito importante que isso seja dito por vocês. Parece ser um pouco óbvio, mas quando os jovens dão um grito maior sobre situações que nós, adultos, já vínhamos falando sempre, e nós precisamos de vocês para poder alertar, para poder conscientizar e para poder lembrar dessas situações. Muito obrigada pelo trabalho de vocês e parabéns. Obrigada. Obrigada, equipe, pela participação e pela disponibilidade também, né, de estarem aqui tão tarde apresentando o projeto de vocês. Agradeço as considerações dos avaliadores, tá? Partindo, então, para o próximo projeto, ele traz como título o uso da bananeira para desenvolvimento de embalagem biodegradável, por autoria de Aisla, Amanda e Emanuele, orientado por Geórgia. A Geórgia entrou bem na hora que eu ia falar o nome dela, ia ficar bem certinha a nomeação aqui. Pode desligar para depois. Oi, meu nome é Aisla Canazibert. Olá, meu nome é Amanda Gabriele Trisotto. Olá, meu nome é Emanuele Telacker, nós somos da Escola de Educação Básica José Bonifácio. A nossa orientadora é a professora Geórgia e o nome do nosso projeto é Embalagem Biodegradável da Biomassa da Bananeira. Introdução. O Brasil enfrenta vários desafios significativos relacionados ao alto consumo de plástico, o que traz muita preocupação por conta da poluição dos oceanos e ameaça à biodiversidade. Esse trabalho aborda o problema do uso excessivo do plástico e destaca as alternativas sustentáveis, como, por exemplo, a embalagem biodegradável. O principal objetivo do trabalho é produzir uma embalagem biodegradável a partir da biomassa da bananeira e, assim, diminuir o uso do plástico. Materiais e métodos. Primeiro, a gente coletou o pseudocaule e as folhas da bananeira diretamente do quintal da escola. Depois, nós separamos as folhas do pseudocaule e colocamos em bandeja de plástico para fazer a secagem. Nós também utilizamos a estufa para acelerar o processo de secagem. E depois que a gente já tinha todos os materiais secos, com o auxílio do liquidificador, a gente triturou as folhas e aí a gente começou a fazer os testes. As hipóteses. Nós temos duas hipóteses. A primeira, a embalagem desenvolvida a partir da folha de bananeira tem potencial de ser biodegradável devido às propriedades naturais da matéria-prima. Hipótese número 2. A produção da embalagem biodegradável à base de folhas e pseudocaule da bananeira são economicamente viáveis comparadas às embalagens convencionais. Os testes. Nos 3 primeiros testes, a gente não conseguiu formar uma embalagem por conta do excesso da biomassa. Já nos outros 3, a gente teve mais sucesso porque a gente diminuiu a quantidade de biomassa e a gente aqueceu a água para diluir melhor o amido. Agora eu irei explicar imagens como que foi feito. A primeira imagem podemos ver que a gente estava no quintal da escola coletando o pseudocaule e as folhas.
Na outra imagem, podemos ver que a gente estava separando as folhas em bacias para fazer a secagem. Nessa imagem, aqui, podemos ver que a gente estava separando camadas do sebo caule para fazer a secagem também da estufa. Na outra imagem, podemos ver que começamos separando as folhas. Nessa imagem, a gente começou a fazer as embalagens biodegradáveis e na outra imagem tem a mistura pronta da embalagem e como ela é feita. Aqui são os três resultados formados em embalagens resistentes, mas que ainda estão sendo aprimoradas. Considerações finais. A pesquisa está em andamento, mas apresenta uma grande mudança na questão das embalagens biodegradáveis e ecologicamente corretas. A gente está em busca da inovação e nos próximos meses iremos avaliar e testar as nossas embalagens. A gente espera que os testes forneçam resultados bons para podermos aprimorar cada vez mais, tanto na qualidade, resistência e biodegradabilidade. Assim podemos aplicar as embalagens em atividades cotidianas nossas. Agradecemos sua atenção. Certo. De Pomerode, a equipe também, né? Acabei esquecendo de comentar. A cidade sede da segunda fase da FEBIC. Pessoal, vocês gostariam de utilizar o tempo de vocês para complementar o projeto? Sim, tem. Em relação às considerações finais, que foi o que a gente menos falou ali, o projeto ele ainda está em andamento, mas a gente está procurando aprimorar ele cada vez mais, porque nos primeiros testes que a gente fez, a gente usou ou muita biomassa, ou muito amido, muita água, e a gente está tentando diminuir para deixar um tanto que a gente consiga fazer. Por exemplo, aqui a gente fez, é o último teste que a gente fez, a gente tem 4. Esse aqui, ele ficou um pouquinho mais grosso, a gente fez 3 receitas juntas, porque se a gente aumentar o tanto dos materiais, a gente não consegue esse resultado, porque ele fica ou muito seco e ele começa a quebrar, ou ele fica muito mole e não... né? Então, a gente teve que misturar 3 receitas juntas para conseguir isso aqui. Só que, como são mais receitas ao mesmo tempo, ele demora mais tempo para secar. Então, a gente não conseguiu que ele secasse completamente. Tipo, a gente colocou na estufa e a gente tirou, ele estava mole ainda, e foi tentado colocar de volta na estufa, mas isso resultou com que, né, ele começasse a quebrar. Então, tipo, não pode colocar de volta lá dentro, porque não dá certo. E ele tá um pouco mole ainda. Aí a gente tem um outro menorzinho, que ele ficou bem duro, porque é menos receita, e aí ele consegue secar bem mais rápido, ele fica bem resistente. E acho que é isso, praticamente. E a gente pretende usar também as embalagens para botar plantas, coisas que caibam no potinho. Utilizar no dia a dia, sim, para evitar o uso do plástico. Isso. Acho que é. Obrigada. Certo. Elaine, gostaria de fazer a tua avaliação? Passo a palavra. Obrigada, meninas. Boa noite, parabéns. É muito importante. E assim, não se preocupem, mas é porque está no início. É assim que a gente começa a fazer ciência. Só continuem. A quantidade adequada que vocês precisam, com os testes, vocês vão encontrar esse ponto de equilíbrio de todos os componentes e vocês vão chegar no resultado que vocês esperam. Lembrando sempre que todo resultado é um resultado, isso é fazer vídeo. Isso é muito importante que vocês continuem. E, novamente, vocês tocaram em uma situação muito importante para a nossa sociedade, que é a produção excessiva de plástico. Nós precisamos sempre bater nessa tecla, nós precisamos dessa conscientização todos os dias, não é só um projeto anual ou semanal, ou só de vez em quando. Isso é uma situação urgente, os efeitos climáticos
nos dizem isso, e assim, a educação básica, ela precisa, digamos assim, ajudar todas as pessoas nesse sentido de lembrete, de conscientização. Parabéns. Obrigada. Posso comentar? Então, pessoal, parabéns aí pelo projeto de vocês. Eu, vendo a apresentação de vocês, a gente acaba vendo que é isso mesmo que vocês têm que fazer. Às vezes a gente quer ter um resultado lindo, maravilhoso no final, atingir todos os meus objetivos, mas no final das contas vocês vão ver que o importante não é isso. O importante é a trajetória, é os erros, os acertos, igual a professora comentou aí, né? Todo resultado é um resultado. Então, o que vale, o que faz a diferença agora nessa iniciação científica é o aprendizado. Que aí vocês já chegaram a uma coisa, fiz 3 receitas, ele ficou meio molenga. Mas se eu fizer uma receita, ele fica durinho, legal. Então, de repente, vocês conversando os 3 e com o orientador, então, qual é a aplicação que eu posso ter para esse resultado bom que eu tive? E aí é onde vocês vão estar evoluindo. Aí vai vir a pergunta, por que você não faz o maior com 3 receitas? Aí vocês vão ter uma série de argumentos por causa disso, 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 disso. E esse é o encaminhamento da pesquisa de vocês. Então, eu fico muito feliz de ver um projeto assim. Vocês estão evoluindo, né? E estão aprendendo e fazendo. Isso é ciência, né? Vocês estão fazendo ciência. Então, boa sorte para vocês, né? E quando vocês tiverem esse resultado e for apresentar na feira, espero que cheguem lá, não precisa apresentar só o que deu certo. Apresentem os que não deu errado, porque eles te direcionaram para o caminho correto. Tá bom? Então, é essa que fica a dica para vocês. E bom trabalho e boa sorte para vocês. Ok, muito obrigado. Obrigada. Marcelo? Opa, vamos lá. Primeiro que eu achei esse trabalho interessantíssimo aqui. Eu queria ver os resultados de vocês, do que não deu certo. Sabe? Eu vou até puxar um pouquinho do fio aí do professor Edson. O que não deu certo? Sabe? Porque, assim, o trabalho aqui está bem resumidinho, bem resumido, bem pontual, bem objetivo. Mas aí eu queria saber por que não deu certo. Quantas vezes vocês fizeram isso? A aplicação? Quantas vezes vocês repetiram? Quanto de material vocês repetiram em cada alternativa? Entende? Olha, a gente fez 3 vezes. As 3 vezes que a gente fez, não deu certo. Eu usei tanto de material, tanto disso, tanto daquilo outro. Ok, aí é um quadro. Tá vendo que é resultado? Não, a gente testou 10 vezes. Não deu certo. Aí a 11ª deu certo, porque a gente diminuiu a quantidade, diminuiu a temperatura, ou aumentou a temperatura na estufa. O que vocês utilizaram? Entende? Isso é resultado, isso é ciência também. O que deu certo e o que deu errado. Eu fiquei preocupado, foi na foto aqui, eu vi uma foto e eu falei assim, eu vou ter que falar para esses meninos, até pontuei aqui na minha correção. Vocês têm que tomar cuidado com o EPI, viu, meninos? É importante, cuidado. Eu vi gente com a faca na mão ali, sem uma proteção, isso é perigoso, dentro de escola. A professora Eliane tá rindo ali, mas ela sabe, dentro de escola, menino sem EPI é um perigo. Então, vocês, olha, conversa com a professora aí, professora, vamos usar um EPI, importante, que é a foto aqui denuncia que está sem EPI, é um perigo, viu? Ainda mais cortando as questões da bananeira aqui, que envolve a bananeira, é um perigo danado, viu? E, por fim, vocês colocaram uma tabela da proporção de material de vegetais aqui, tempo de secagem. É nessa tabela que eu acho que é o recheio do trabalho, sabe? Eu vou nessa tabela aqui. Porque, assim, coloca o que deu certo, o que deu errado, junto com essa tabela. Vai ficar grande? Não tem problema ela ficar grande. Mas, ó, a gente usou 50% de material vegetal. Aí a gente aqueceu a tantos graus. Aí você coloca na tabela, tantos graus.
Isso, a gente adicionou 50% de amido, e o teor de água foi, entende? Vocês colocam na mesma tabela. Eu acho que vai ficar mais show de bola ainda. Tá? É isso que eu queria pontuar com vocês. As outras ficaram muito legal, a escrita também bem objetivo, mas também o trabalho de vocês ainda está em construção. É hora da gente fazer testes. Ciência é teste. Ciência não tem como a gente fugir disso. Você faz 1, 2, 3, 4, 5, 10. Ah, não deu certo. Aí você fala, vou desistir. Não, aí você tenta a 11ª. Aí você fala, não, agora eu vou largar mesmo. Aí você volta, faz de novo, a 12ª. Né? O professor Edson e a professora Eliana estão aqui rindo de mim, com certeza. Mas a gente faz 20, 30, isso é ciência. Ninguém descobriu nada, ninguém chegou a resultado nenhum largando pela metade. Então façam, aumentem mais os dados. Eu acho que tem muitos dados aqui que vocês ainda podem apurar no trabalho de vocês. Tem uma questão que eu senti falta aqui, mas eu não sei se depois o orientador vai falar com vocês, que é a questão do pH. Eu acho que tem uma relação forte com isso aqui, com a relação do pH também, de temperatura. Mas isso é uma coisa que vocês têm que ver com o orientador de vocês aí, para chegar no resultado melhor possível. Mas parabéns, algo importante de se fazer, pensar nessa diminuição do plástico, porque está muito mesmo. Né? Tudo é plástico, e as pessoas não dão o devido destino a isso. Ah, e outra coisa que eu acho que cabe aqui, pessoal, coloque as ODS. As ODS vai cair aqui, ó, de cheio, viu? Os Objetivos de Aprendizagem Sustentável. Então, coloquem isso aí, coloquem a ODS, Desenvolvimento Sustentável aqui. Eu acho que vai ficar legal. Tá bom? Parabéns para vocês. Muito obrigada. Certo, meninas, agradeço a participação do projeto de vocês, a presença da orientadora também, né? Parabéns, Georgia, pela orientação do projeto. Agradeço as considerações dos avaliadores e antes de partirmos, né, para a finalização, eu gostaria de me certificar que o projeto é com o ID 3891 e o 3520 realmente não estão presentes aqui na reunião, né? Certo, pessoal. Temos, então, 2 projetos ausentes, tá? Eu agradeço novamente aqui a participação de vocês, né? Lembrando que a Georgia também agradeceu as pontuações para aprimorar o projeto ali no chat. O 3520 precisa apresentar. A equipe está presente aqui com a gente? Poderiam me comunicar aqui no chat, por gentileza? Ah, tá bom. Obrigada, pessoal. Estava mandando uma mensagem ali, não notei a resposta. Tudo bem, então. Vamos lá. O próximo projeto traz como título Fiber Drop, o filtro de fibras naturais para retenção de óleos em processos industriais, por autoria de Heloíse, Manuela e Isadora, orientado por Kelly e coorientado pela Mariana, da cidade de Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul. Somos o projeto Fiber Drop, um filtro de fibras naturais para retenção de óleos em processos industriais, e o nosso grupo é composto por eu, Isadora Borges, eu, Manuela Hoffman, e eu, Heloísa Bruckner, e pela orientadora Kelly Patrícia. Nós somos de Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul, e a nossa escola é SESI Arthur Aloysio Daudit. Existem maneiras de utilizar fibras em áreas de desenvolvimento de petróleo para a absorção dessa substância, como faz a organização Matter of Trust. Muitas dessas estratégias não são usadas em certas áreas, são prejudiciais ao meio ambiente, além de não existirem iniciativas voltadas à prevenção da poluição aquática por óleos. As empresas utilizam métodos simples de tratamento de água residual, assim deixando resíduos no final de todas as etapas.
Segundo Bordonali, os principais resíduos são os derivados de óleos e graxas. Para minimizar isso, estratégias de reatores eletroquímicos são usados, porém empresas pequenas despejam petróleo diretamente no oceano. Com isso, desenvolvemos uma alternativa que possa prevenir essas impurezas. Então, como é possível desenvolver um filtro utilizando diferentes fibras vegetais para a retenção de óleo de uma forma sustentável, eficiente e prática? A estrutura atenderá aos resultados desejados? O objetivo geral do projeto é desenvolver um filtro utilizando fibras naturais e materiais que sejam capazes de reter óleos e gorduras das águas residuais de processos industriais, evitando assim danos ambientais futuros. Para garantir o bom andamento do projeto, a metodologia foi dividida em 6 etapas. A etapa 1 se refere a pesquisas e artigos científicos sobre a poluição aquática, a utilização de fibras naturais e as características de diferentes óleos. A primeira fibra selecionada foi a fibra do abacaxi. O Brasil é um dos maiores produtores de abacaxi, sendo assim uma acessibilidade maior para as fibras serem coletadas e de baixo custo, pois as fibras são encontradas na coroa do abacaxi, que é normalmente descartada pelas empresas, sendo possível concluir que, ao mesmo tempo que ela filtraria a água, ela separaria a mesma dos óleos e gorduras e ela absorveria muita água, o que comprometeria a fibra na questão de durabilidade e resistência. A segunda fibra é a fibra da paineira. A fibra de capoque, que é originária da região Nordeste, tem uma alta capacidade de reter óleo e tem cerca de apenas 10% dos óleos absorvidos perdido em gotejamento, mesmo após 1 hora, segundo pesquisas da nossa fundamentação teórica. A paineira, prima do capoque, é uma alternativa com características muito próximas e encontrada na região sul do país. Por essa razão, ela foi selecionada para a continuação dos testes e construção do filtro. A terceira fibra que nós escolhemos foi a fibra capilar. O cabelo já está sendo utilizado no México para limpar o petróleo no Golfo. A Long Meadow of Trust, entidade beneficente inserida em São Francisco, na Califórnia, está promovendo uma coleta de cabelo e de pelos de animais para a limpeza de praias no Golfo. Os fios de cabelo coletados são colocados dentro de uma meia de nylon, para ajudar a absorver o óleo espesso. A espessura e a grossura do cabelo influencia bastante na absorção. A segunda etapa foi as entrevistas feitas com trabalhadores da indústria e empresas que utilizam qualquer tipo de óleo na sua produção. Entrevistas e pesquisas de campo são ferramentas essenciais para avaliar melhor as necessidades do mercado e as melhores estratégias para posteriormente construir o produto. A terceira etapa da metodologia foi a prototipagem das 3 fibras selecionadas de maneira pontual. O primeiro protótipo é composto somente pela fibra da paineira. A fibra passaria pelo processo de feltragem, no qual é usada uma agulha para a compactação e modelagem das fibras. A fibra, por si só, tem uma boa capacidade de absorção de óleo por ser oleofílica. O protótipo 2 é feito com 2 fibras, a capilar e a da paineira, sendo a capilar na primeira camada para reter o óleo, já que o cabelo tem capacidade de absorção de 81% dessa substância, e a da paineira, por último, para suprir o que o cabelo não conseguiu reter. O terceiro protótipo é composto por 2 tipos de fibras, sendo elas a fibra do abacaxizeiro e a paineira. A proposta consiste em 2 camadas, sendo a primeira delas a fibra do abacaxizeiro, a fim de reter o excesso de água, pois é hidrofílica. Após isso, então, o fluido passaria pela camada da paineira, que reteria todo o óleo, já que possui propriedade oleofílica. Na etapa 4 foi feita a construção do protótipo do filtro, então ocorreu a coleta, separação e armazenamento das fibras para testes. Foi realizada também a seleção das fibras, a separando de sujeiras e objetos indesejados. Depois, ocorreu a etapa de desfibramento para afinar as fibras e deixá-las mais maleáveis. Depois, a ideia seria um processo de secagem e tratamento químico, usando substâncias para deixar as fibras ainda mais hidrofóbicas e aumentar a sua durabilidade, para assim confeccionar os filtros para a testagem. A etapa 5 se refere aos testes de qualidade dos filtros para verificar sua capacidade de retenção de óleo, gorduras e água de diferentes concentrações e condições. Bom, a gente realizou 2 testes, um com o cabelo, onde ele reteu a água durante 1 minuto. Nós utilizamos 10 ml de água e 2 de óleo. A água escorreu toda corretamente e o cabelo reteu aquele óleo, mas após 1 minuto ele acabou soltando. O segundo teste de fibra que a gente fez foi com a paina, onde a gente fez o primeiro teste e não deu certo, já que a paina tinha uma quantidade muito grossa. Ela retia o óleo, mas não deixava a água passar. Então nós resolvemos que teria que ser uma camada mais fina da paina. Então nesse segundo teste da paina deu certo, a água passou e ela reteve o óleo. A sexta e última etapa se refere à seleção de materiais resistentes à água e altas temperaturas, não tóxicos para compor a estrutura externa do filtro, além dos testes com materiais de estrutura que envolvem resistência à temperatura, resistência física e a diferentes químicos. Os materiais selecionados para a pesquisa e para a construção da estrutura foi o silicone, o taquara e o pique. O principal silicone selecionado foi o silicone estrutural, por conta da sua resistência. Ele é utilizado na construção civil como elementos que seguram grandes peças de vidro. É resistente à infiltração de água, sendo ideal para fixação nas encanações das empresas, além de não ser um material caro.
A taquara, também chamada de bambu taquara, é bastante denso e alcança 12 metros de altura, sendo encontrada no Rio Grande do Sul. É usada desde os tempos pré-colombianos pelos povos nativos da América do Sul como vigas e travessas leves para a construção de suas habitações. Foi selecionado principalmente por ser biodegradável, barato e fácil de ser encontrado na região sul. O terceiro material selecionado foi o PIC. Ele é um termoplástico de engenharia semicristalino, único que oferece grande rigidez, durabilidade, resistência física, química e elétrica. Está categorizado como um plástico para altas temperaturas e, além disso, é amplamente utilizado na indústria do petróleo. É um material relativamente caro em comparação com os outros polímeros, mas seu desempenho superior pode justificar seu custo mais elevado. Bom, agora o projeto se encontra na etapa 5 da metodologia. Os principais resultados do projeto até então foram saídas para coletas e estudos da fibras da paineira e os testes bem-sucedidos com a fibra capilar da palha. Aos nossos resultados esperados, é propositado que o filtro desenvolvido possua alta capacidade de absorção de óleos e gorduras diferentes, contribuindo para a prevenção da poluição aquática, tendo baixo custo de produção. Verificar também a eficácia dos filtros em diferentes condições de temperatura da água. Com isso, concluímos que o projeto tem potencial para produzir benefícios ambientais e sociais significativos, além de contribuir para o avanço da ciência na área de sustentabilidade e inovação tecnológica. A equipe gostaria de complementar a apresentação. Não, podemos passar para as perguntas já. Beleza, obrigada. Elaine, Marcelo, Edson. Eu queria perguntar para o grupo quais tipos de óleos eles testaram esse filtro de vocês. A gente fez a testagem com óleo vegetal, primeiramente, porque as empresas que tem perto da nossa escola é de óleo vegetal, então a gente começou inicialmente com ele e pretendemos ir para os óleos automotivos. Tá, ok. Vocês estão pegando, que eu vi muita pesquisa de vocês em derramamento de óleo, mas vocês querem fazer isso só para derramamento de óleo? Ou, por exemplo, se você tem algum local onde você tem, às vezes, o rio, que ele tem descarte, né, e muito de óleos, é que fazer essas barreiras, porque aí você vai ter menor concentração do óleo, né? Qual que é a aplicação ideal para o produto de vocês? Na verdade, a nossa ideia é fazer a prevenção dessa poluição ao invés de reverter ela. Então, nossa ideia é aplicar o nosso filtro dentro das indústrias antes que essa água residual chegue nos rios e no mar, digamos assim, para que a gente possa prevenir essa poluição ao invés de ter que remediar depois. Ah, tá bom, porque eu vi muitas slides de vocês na remediação, então a aplicação de vocês seria na ZET das indústrias. Isso, exatamente. Ok, perfeito, obrigado, bom trabalho, hein? Obrigada. Meninas, parabéns, o trabalho de vocês está riquíssimo, vocês testaram diversos materiais, isso é muito importante, mas assim, eu queria ouvir de vocês, qual foi, digamos assim, o teste que quando vocês terminaram, vocês ficaram assim mais felizes? E uma sugestão que eu quero deixar para vocês é que teve muita fala, é só trocar essa fala, deu certo, não deu certo, na ciência tudo é resultado. Tá? Então, talvez não foi o que vocês esperavam, mas também é um resultado. E vale lembrar que muitas das invenções que nós tivemos hoje, que digamos que traz benefícios para a nossa sociedade, vieram de erros que ainda bem que aconteceram. Porque se a gente olhar tudo, deu certo, não deu certo, isso desestimula. E lembrar sempre que o deu certo, você estava esperando, ok, mas o que não deu certo também é um resultado, e a gente tem que ter um olhar especial também para essas situações, tá? Mas é só uma sugestão para mudar o vocabulário, porque assim, fazer ciência não é fácil, a gente precisa ser persistente, eu costumo dizer que para ser cientista, principalmente no nosso país, nós temos que ser indesistíveis. É respirar, 1, 2, 3 e testar de novo, porque a gente precisa continuar.
Então, o teste que eu acho que foi mais uau foi o primeiro, que foi o do cabelo, que a gente estava meio receosa, já que o petróleo, ele só tinha sido testado no petróleo lá no México. Então, a gente estava muito receosa para saber se ia dar certo com o óleo, já que ele é menos denso do que o petróleo. E deu certo. E a gente ficou muito feliz, porque ele reteve a maioria do óleo e a água saiu quase toda limpa. Então, a gente ficou muito feliz que aquele resultado deu certo. Além do mais, foi o primeiro teste que a gente fez. Então, foi um incentivo mesmo para a gente continuar com o projeto. E assim, como vocês falaram que estão trabalhando na prevenção, ficou mais claro por que vocês buscaram diversas alternativas. Parabéns, meninas. Obrigada. Muito obrigada. Marcelo, passo a palavra para você. Vamos lá. Olha só, muito bom o trabalho aqui. Eu acho assim, vocês têm uma temática interessante. Aqui em Goiás a gente não tem visto tanto trabalho focado nesse aspecto, até porque a nossa área aqui é fogo, tá? A coisa que está queimando, aqui é sensores, apagar o fogo que está acabando com as florestas, o cerrado, tá uma coisa terrível. Mas assim, o trabalho de vocês, eu acho que ficou faltando a ODS também, como do grupo anterior. Eu colocaria a ODS, até porque todos esses trabalhos de vocês estão ligados à questão do desenvolvimento sustentável. Então, eu colocaria uma ODS aqui, que eu acho que é importante. Outro fator, que eu fiquei numa dúvida entre duas coisas que vocês falaram aqui, filtragem e feltragem. Aí eu não sei se eu entendi errado, porque eu conheço que a feltragem estaria ligado à questão da manipulação da questão do carneiro, não era isso? De tecidos, de formatação de tapetes. E a filtragem é separação de substância. Aí eu fiquei na dúvida, porque se vocês vão construir por meio dos fios de cabelo, eu acho que foi na parte do fio de cabelo, aí não seria feltragem, seria filtragem mesmo. Mas eu fiquei nessa dúvida, aí não sei o que vocês acham. Não, na verdade a gente falou realmente os dois termos, mas a parte da feltragem foi falada na parte da fibra da paineira, já que ela é uma fibra que se assemelha muito com a lã, muito com o algodão. Então, para deixar ela um pouco mais resistente e para a gente conseguir moldar ela dentro do nosso filtro, a gente precisaria fazer a feltragem, que seria o ato de entrelaçar as fibras dela o suficiente para compactar ela e deixar ela um pouco mais compacta dentro do filtro. Porque ela vem assim para nós, eu não sei se dá para enxergar direito, mas ela vem bem soltinha. Então, a gente tem que fazer esses entrelaces mesmo. Tanto que no segundo teste, a gente fez com o espaçamento nos entrelaces e no primeiro não. Então, acabou que no primeiro deu errado porque não tinha onde a água passar, só o óleo reter. E quando a gente deu esses espaçamentos no entrelace, a gente conseguiu fazer a água passar e o óleo reter. Pronto, é só colocar isso lá. Viu só? E às vezes a gente falando fica melhor do que a gente quando está lendo. A gente está lendo e está imaginando uma coisa. E vocês falando, vocês clarearam muito a ideia aqui. E, por fim, os testes químicos. Quais os testes químicos que vocês realizaram? Vocês falaram dos testes químicos. Vocês sabem alguns que vocês utilizaram? Pode começar. A gente ainda, na verdade, a gente está por fazer os testes químicos. Eles são mais focados no cabelo, principalmente, porque a gente viu uma diferença entre cabelos com química, entre cabelos descoloridos, entre cabelos com naturais, entre cabelos com curvatura, sem curvatura, porque cada cabelo ele se comporta de uma maneira diferente. Então, a gente ainda tem que testar essa parte da descoloração do cabelo e também de progressiva, enfim, outros processos químicos que são feitos no cabelo. Até agora foi testado somente com a descoloração, porque a fibra fica mais aberta, então ela fica aberta a receber o óleo. Então, foi o que deu certo. Inclusive, a gente tem uma parte dele aqui. Dá para tirar ele também. Ele foi feito com esse pedaço de cabelo, então ele está descolorido. E a gente viu que como ele pegava mais o óleo, um cabelo descolorido, então a gente resolveu fazer com ele. Porém, falta as outras ainda, só que é muito difícil conseguir uma progressiva para fazer dentro da escola. Então, a gente tem que ir fazendo com cuidado. E como agora também teve
essa enchente na nossa cidade, aonde a gente ia fazer os testes está fechado, porque fica em Porto Alegre e aconteceu o alagamento. Era para a gente já ter ido, só que a gente não conseguiu ir até lá, para a gente fazer os testes químicos e também os testes de resistência das fibras. Então, é para a gente ir agora, a partir de agosto, é para abrir de novo. Perfeito. É isso que a gente fala, é isso que a professora Eliane fala, é isso que o professor Edson fala. Coloca. Perfeito. Ó, tivemos um problema por conta das enchentes que teve aqui. Coloca lá. Isso é resultado. O pesquisador, tudo é resultado. Tudo influencia para que vocês tenham o objetivo de vocês ao final. Coloração, vocês acabaram de falar coloração, vocês falaram tanta coisa sobre o cabelo, que até eu estou imaginando aqui como seria o teste restante de cabelo. Porque você sabe, vocês vão ter cabelo de todo jeito, né? Até gente sem cabelo, igual eu estou quase aqui já sem cabelo, vai aparecer também. Então, tudo, anotem isso, gente. Eu estava vendo os trabalhos de vocês, que a gente avaliou no dia 29, se eu não me engano, foi 29, e os de hoje. Vocês têm uma capacidade muito grande, a capacidade de escrita, de organização, de pesquisa, sabe? Muito grande, que a gente não vê em certos alunos do ensino médio, pelo menos eu não vejo aqui no estado, na cidade de Goiânia. No estado de Goiás e na cidade de Goiânia. Mas vocês têm isso. Aí tem hora que eu fico pensando, vocês estão com medo de escrever, coloca isso. Ó, isso aqui não deu errado, não deu certo. A gente testou. Testamos com óleo vegetal. Foi péssimo. Aí a gente foi lá e testou com sintéticos. Ficou horroroso. Aí a gente testou com óleo que doou para a gente em tal lugar, e esse óleo é um óleo, sei lá, um óleo que vocês conseguiram e testou, funcionou. Coloca. Vê a composição química, façam isso, porque o trabalho de vocês é muito bom. Tá? Muito bom mesmo. Parabéns para vocês e continue divulgando isso aí. Não pode ficar parado e guardado aí dentro da escola e no estado de vocês, não. Tem que divulgar mais para a gente, que é muito importante. Tá bom? Parabéns. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada pelas críticas e pelo feedback também. Muito importante para a gente. Certo. Meninas, deixa eu só fazer uma pergunta para vocês, tá? A terceira integrante, ela saiu do projeto ou ela só não está presente aqui agora? Ela não pode estar presente hoje, infelizmente, por questão de logística mesmo. Tá bom. Vocês podem só me confirmar o nome dela, por favor? É Heloísa Brugneira. Heloísa. Certo? Finalizado, então, todas as avaliações da noite. Agradeço a todos os estudantes, pesquisadores aqui presentes, aos professores também, aos avaliadores, em nome da FEBIC, e eu gostaria de ressaltar que a gravação da reunião dessa banca, né, ela estará disponível dentro de 3 dias no canal oficial da FEBIC do YouTube. Tá bom? Antes de finalizarmos, né, de todo mundo sair da reunião, eu gostaria de registrar esse momento aqui com todo mundo abrindo as câmeras, se possível, né, para quem tiver com a câmera funcionando aí. Tá bom, pessoal? Quem puder abrir, então, eu vou só fazer um print mesmo, como um registro, uma fotografia aqui do nosso encontro, tá? Aê, só os corajosos, né? Em plena 9 horas da noite aqui, abrindo a câmera, né? Isso aí, pessoal, coragem. Aí, bacana. Faltaram só 3 pessoas. Pera aí, pessoal, não fiz ainda não. Volta aqui. O pessoal já quer ir embora, né? Eles já estão fechando a câmera, já que é isso? Não, assim não dá. Vamos lá, então. Vou fazer uma foto, hein? 3, 2, 1 e... Aê, agora sim. Agora pode fechar. Todo mundo para casa dormir. Obrigada, tá, gente? Boa noite para vocês. Boa semana. Boa noite. Boa noite, pessoal. Parabéns.